exercício para casa, beleza? Bom, vamos agora falar sobre frequência e período no movimento harmônico simples. Muito importante essa parte, tá? Olha, suponha que eu tenho um bloco, a gente vai começar falando de frequência e período no movimento harmônico simples do sistema massa-mola, tá? Depois a gente fala do pêndulo simples também. Suponha que eu tenho um bloquinho ligado a uma mola de constante elástica K, eu puxo ele e deixo ele oscilar em torno da posição de equilíbrio, ele fica oscilando entre o mais A e o menos A, né, que são as amplitudes. Aí, vamos lembrar lá da equação da aceleração que a gente desenvolveu lá na cinemática, um pouco mais atrás, né, na cinemática do movimento harmônico simples. Eu sei que a aceleração é dada por menos a frequência angular ao quadrado, vezes a amplitude, vezes o cosseno da fase, né? Eu sei que esse ômega ao quadrado vezes A, isso aqui é a aceleração máxima do meu movimento, certo? Muito bem. Mas eu lembro que A vezes a fase, amplitude vezes a fase, vezes o cosseno da fase, isso aqui é o quê? É a equação da posição, é o x, né? Então eu posso reescrever a equação da aceleração da seguinte forma, olha, aceleração em algum instante de tempo vai ser igual a menos ômega ao quadrado vezes x, que é a equação horária da posição, né? A equação da alongação ali. Olha, eu sei que em todo instante de tempo, qual que é a força que está atuando sobre esse bloquinho acelerando ele? É a força elástica, né? Que é menos kx, certo? Bom, e eu sei que a força elástica aqui, ela vai ser a força resultante, segundo a lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, né? E ali eu vou substituir essa aceleração aqui, ó, a aceleração que eu obtive, que é o menos ômega ao quadrado vezes x, eu vou substituir aqui no A, e eu sei que a força resultante não é a força elástica, que não é menos kx, vou substituir aqui também, né? E aí, repara que eu posso cortar o x dos dois lados da igualdade, eu posso multiplicar os dois lados da igualdade por menos 1, e aí vai ficar assim, ó, k é igual a m vezes ômega ao quadrado. Lembrando, esse ômega é a frequência angular, ou pulsação, né? E ali eu posso passar o m dividindo, e passar esse quadrado como raiz. Vai ficar assim, ó. Ômega é igual a raiz quadrada de K sobre M, beleza? Bom, mas essa não é a equação principal. O importante é que eu tenho que lembrar aqui, ó, que ômega é igual a 2π sobre o período, né? Velocidade angular é 2π sobre o período. A gente desenvolveu isso lá no movimento circular. E ali, o ômega também, nesse caso, pode ser escrito como raiz de K sobre M. E a gente substitui aqui, ó. E ali, olha, a gente pode passar o t para esse lado de cada igualdade multiplicando, passo raiz de m para o outro lado da igualdade multiplicando e o raiz de k para o outro lado da igualdade dividindo. A gente vai ter isso aqui, ó. O período, essa equação é muito importante. O período é igual a 2π vezes raiz de m sobre k. Essa é a equação para obter o período no movimento harmônico simples e o sistema massa-mola. Do que depende o período? Depende da massa e depende da constante ali, ó, cada mola. Se eu quiser, por exemplo, obter a frequência, é só pegar o inverso dessa equação. O período, a frequência não é o inverso do período, 1 sobre o período, então é só pegar e inverter essa equação, ó. Inverte toda ela, 1 sobre 2π, e invertendo isso aqui fica raiz de K sobre M, beleza? E aí tem a equação da frequência. Eu aconselho a decorar uma das duas. Se você decorar uma das duas, dá quando se virar já. Só você lembrar que você tem que inverter ela, você tem a outra, beleza? Então, essa aqui já é muito boa já de se decorar. Mas tem que saber uma dessas equações, é importante. Essa equação aqui também, ó, ômega igual a raiz de K sobre M, beleza? E agora a gente consegue terminar aquele exercício que fala assim, olha, a velocidade máxima do corpo depende da massa do corpo e da constante elástica da mola. Olha, a velocidade máxima, a gente viu lá na cinemática do movimento harmônico simples, que a velocidade máxima é o quê? É ômega vezes a pulsação vezes a amplitude, né? Depende dessas duas coisas, a velocidade máxima. E do que depende a pulsação, a frequência angular? Do que depende? Da constante e da massa. Então, depende da massa, a velocidade máxima vai depender da massa e da constante elástica? Sim, porque o ômega depende disso, né? Então, essa afirmativa é verdadeira. Segunda e terceira afirmativa são verdadeiras, resposta é a letra D de Diego, beleza? Vamos fazer mais esse outro exercício aqui agora, sobre esse contexto também, olha. Um corpo de massa 2 kg
está preso à extremidade livre de uma mola helicoidal segundo uma direção horizontal. É um sistema massa-mola que a gente está acostumado. Para uma elongação de 10 centímetros, ou seja, 0,1 metro, é necessário uma força de intensidade 5 newtons. Né? O período de oscilação, que é o T, a pulsação, que é a frequência angular, são respectivamente... Então, vamos lá, olha, eu quero saber o período e a pulsação. O período é simples, a equação é 2π raiz de m sobre k, beleza? Tranquilinho, a gente já desenvolveu essa equação lá atrás, olha. Raiz de m sobre k, beleza. Se eu tiver a massa e a constante elástica, pronto, já resolveu o meu problema. Tem a massa? Tem, só substituir o 2 aqui. Tem a constante elástica? Essa eu não tenho não, Diego. Então, beleza, vamos obter. Olha lá, força elástica, lei de Coulomb, força igual a kx. Se eu tiver a força e a distensão, eu tenho a constante elástica. Tem a força? Tem, 5 newtons. Tem a distensão? Tem, 0,1 metros. Lembrando, tem que passar para metros aqui, hein? Então, 5 é igual a K vezes 0,1. Passo 0,1 para o outro lado da igualdade multiplicando. Fica 5 dividido por 0,1, que vai dar 50 newtons por Coulomb. Fechou. Substituindo aqui agora a constante elástica, pronto. A gente só fazer continha, olha. Período é igual a 2π vezes raiz quadrada de 2 sobre 50. Aí você fala assim, não, Diego, não sei como que é raiz de 2 sobre 50, não. Beleza, você pode pegar e fazer o caminho inverso da simplificação, que é multiplicar e dividir. Ó, multiplica e divide por 2, olha, aqui vai dar 4, e aqui vai dar 100. 2 sobre 50 não é a mesma coisa que 4 sobre 100? Só que você simplifica, né? Mesma coisa. Então, raiz de 4, 2. Raiz de 100, 10. Vai ficar 2π vezes 2 sobre 10. 2π vezes 2, 4π sobre 10, né? Pode simplificar aqui, ó. Dividir, né? 4 por 10 vai dar 0,4 π segundos. Esse é o período de oscilação. Olha, então a gente só sobra a letra A. Letra A que é correta. Beleza? Então, mas vamos provar ali que a frequência angular é 5 radianos por segundo, né? Vamos lá. Frequência angular é o quê? 2π sobre o período, né? Então, 2π sobre 0,4π. Esse π dá para simplificar, vai ficar 2 dividido por 0,4, e isso dá 5 radianos por segundo. Beleza, galera? Então, fica para casa esse exercício aqui, que vai exercitar justamente o que a gente acabou de trabalhar, tá? E agora a gente vai ver sobre frequência e período no caso do pêndulo, né? O que é o pêndulo ali? Ele vai ser um fio que é inextensível, né? Ligado a uma massa que a gente chama massa pendular. Você vai estar preso a uma parede, por exemplo, uma superfície rígida ali, e ali você vai esticar ele, né? Deformar ele ali em torno de um ângulo, θ, e deixar ele oscilar. Vai, volta, vai, volta. Os relógios antigos de pêndulo funcionavam desse jeito, né? E ali a gente vai desenvolver aqui o período e a frequência nesse tipo de movimento. Presta atenção, olha. Eu sei que esse sistema aqui é composto de quais forças? Tem a força de tração, a corda puxando o bloquinho ali, a pezinho, a massa pendular. E tem a força peso, puxando essa massa para baixo, né? Eu posso decompor essa força peso em duas forças, uma na direção da tração e outra na direção perpendicular a essa primeira, né? Que eu decompus. E essa aqui vai estar na direção do movimento. Ela é menos P seno θ. Por que menos, Gera? Olha, porque eu estou orientando o X para a direita. E como eu estou direcionando essa força para a esquerda, ela é sempre contrária, né? Ela é sempre contrária ao deslocamento, então coloca esse menos aqui, beleza? Repara que essa força aqui, esse menos P, esse P é o peso, né? Menos P seno θ, essa força aqui, ela é a força de restituição, ela é a força que vai estar puxando o bloquinho aqui, ó, para lá e para cá, para lá e para cá, fazendo ele executar um movimento harmônico simples, beleza? Então, olha lá, eu sei que força é igual a massa vezes aceleração. Essa força resultante é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. E a gente tem que lembrar lá naquela outra página sobre o movimento, sobre frequência e período, que a aceleração é menos ômega ao quadrado, frequência angular ao quadrado, vezes x, onde esse x aqui é a equação horária da posição, né? Como a gente desenvolveu anteriormente. Olha, eu posso pegar a segunda lei de Newton, substituir o A aqui, né? Vai ficar assim, ó, menos
massa vezes menos ômega quadrado vezes x. E do lado de cá eu sei que a força resultante que está atuando sobre o bloco, puxando ele, é essa aqui, ó, é a componente do peso ali, ó, é o menos P, que é massa vezes gravidade, vezes o seno de θ, sendo esse ângulo aqui. Muito bem. Aí, nesse caso agora vai entrar uma aproximação, tá? Para ângulos bem pequenos, até 10 graus, tá? Esse cara aqui, ó, esse x, ele pode ser considerado aqui, ó, como sendo um cateto de um triângulo retângulo de ângulo 90 graus aqui, ó, tá? E ali, seno de θ, ele é igual, aproximadamente igual a x por L, beleza? Essa é uma aproximação que a gente faz, que a gente pode fazer para ângulos pequenos, tá? E aí, a gente pode substituir esse cara aqui, ó, por x sobre L. A gente pode multiplicar os dois lados da igualdade por menos 1 também, e aí a gente vai ter essa equação aqui embaixo, olha, g vezes x sobre L é igual a frequência angular ao quadrado vezes x. Pode simplificar o x, né? E aí passar esse quadrado para o outro lado da igualdade como raiz. Vai ficar o seguinte, olha, ômega ao quadrado, frequência angular ao quadrado, é igual a raiz de g sobre L. É do que depende a frequência angular desse movimento aqui, ó, né? E aí a gente lembra, olha, frequência angular não é 2π sobre o período, mas a gente descobriu que é raiz de g sobre L também. E aí a gente pode aqui, ó, passa o período ali, ó, para o outro lado da igualdade multiplicando, passo raiz de L para o outro lado da igualdade multiplicando, raiz de G para o outro lado da igualdade dividindo, fica dessa forma aqui, ó. O período, essa equação é muito importante, tá? Muito importante. O período no movimento harmônico simples do sistema pendular ali é igual a 2π vezes raiz de L sobre G, né? Então, a frequência é o inverso disso aqui, ó, é 1 sobre 2π, e inverte esse cara também, ó, raiz de G sobre L. É o mesmo esquema do outro sistema massa, do outro período de frequência, né? No caso, o sistema massa-mola. Eu aconselho decorar uma equação. Decora uma, o inverso dela é a outra, beleza? Então, olha, presta atenção, bastante atenção aqui agora, olha. O período no movimento harmônico simples do sistema pendular, ele depende do quê? Ele depende do comprimento do pêndulo e depende da gravidade. Só, mais nada, tá? Então, presta atenção. Ele não depende da amplitude, por exemplo. Se você puxar o pêndulo mais ou menos, tanto faz o período dele de oscilação, vai ser o mesmo. Lógico, até 10 graus ali, né? Se eu puxar 5 graus, 3 graus, 7, 10 graus, tanto faz. O período de oscilação do pêndulo ali vai ser o mesmo, tá? O período também não depende da massa do pêndulozinho ali, que é uma coisa que a gente pensa, não, quanto mais pesado, sei lá, maior ou menor vai ser o período, vai mudar o período. Não, só que não. A massa não influencia no período, beleza? Nem a massa e nem a amplitude de oscilação. E outra coisa, o período, ele é diretamente proporcional ao comprimento ali do fio. Ou seja, muito importante aqui, ó. Quanto maior o comprimento do fio, maior o período. Quanto menor o comprimento, menor o período. Então, por exemplo, olha, suponha que eu tenho uma haste ali de 1 metro. E aí, essa haste de 1 metro, eu esquento ela dilata. Se ela dilata, o comprimento dela aumenta, né? E aí o período, por consequência, vai aumentar. Ou seja, esse relógio ali vai começar a atrasar o tempo que está marcando, porque o período aumentou. Olha que interessante. Outra análise que a gente tem que fazer é que depende da aceleração da gravidade. Então, você constrói um relógio pêndulo aqui na Terra e leva ele lá para a Lua, por exemplo, onde a gravidade é bem menor, o período vai aumentar bastante. E ali, se o período aumentar bastante, ele vai atrasar também. Olha que interessante. Bacana, né? E outra coisa importante mais, que tem uma aplicação muito, muito boa, é o seguinte: o plano de oscilação de um pêndulo simples permanece constante. Então, por exemplo, supõe esse sistema aqui, ó, onde eu tenho uma hastezinha rígida ali, ligada a um disco, que esse disco pode girar, por exemplo. Eu coloco esse pêndulo para oscilar. Está oscilando aqui, ó, beleza? Se eu girar 90 graus esse cara aqui agora, ó, girei assim, ó, 90 graus. Não importa, o pêndulo vai continuar oscilando no mesmo plano, tá? Isso é muito importante.